Muito bem. Agora, depois dessa apresentação do nosso professor, que explicou excelentemente bem sobre o, o monitor, sobre como ligar o teclado, né? E agora nós iremos falar aqui sobre o processo de desenvolvimento dos monitores, tá? Então, o nosso computador que surgiu com o CRT, que seria esse monitor, pode-se notar que ele é maior, correto? E é a partir do monitor que podemos editar textos, que a gente pode fazer as coisas que nós fazemos, né, hoje. Então, com ele a gente usa o mouse, que ele é a nossa forma de interagir com o sistema, certo? Então, depois do monitor CRT, temos um monitor LCD, ok? LCD. Então, assim, o LCD, ele foi desenvolvido com a espessura menor, né? A largura dele. Então, aqui você vê que ele é mais largo, correto? E aqui nós temos a descrição, né? Então, ele era substituído pelos monitores LCD e LED, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o LED, tá? Mais modernos, isso é um fato. Ele possui algumas características que outras não possuem. A fidelidade de cores é maior, ângulo de visão aberto, é possível enxergar imagens mesmo paralelas ao monitor, além de possibilitar um tempo de resposta muito baixo entre os comandos e sua posterior reprodução na tela. Por esse motivo, esse tipo de monitor é mais recomendado para gamers ou profissionais da área gráfica. Além disso, os monitores CRT são mais resistentes, apesar da vida útil, média de 20.000 horas, custando durar muito mais. Então, custava durar muito mais. Ele tinha uma durabilidade maior e ele correspondia muito às funcionalidades que para as pessoas, como o visual dele, né? Principalmente na nitidez das cores, como aqui citou que alguns profissionais poderiam, ou os gamers, né? Agora o LCD. Um dos problemas desse monitor é o ângulo de visão fechado, ou seja, você só consegue enxergar a imagem com perfeição se estiver olhando para o monitor diretamente. Caso tente visualizá-lo de lado, a imagem tende a perder a definição e o monitor parece ficar escuro. Além disso, ele vem de fábrica com uma resolução nativa, que também é a resolução máxima. Como você não utilize a qualidade da reprodução é prejudicada, diferente dos monitores CRT, que possuem várias resoluções nativas. Então, aqui nós podemos definir que CRT ele tinha uma disponibilidade melhor para que as pessoas pudessem ver a imagem, né? Então, aqui o monitor LCD, como está falando aqui, que de lado nós podemos perder um pouco dessa visualização como do CRT, tá? Então, depois, na prática, eu posso mostrar para vocês essa diferença, tá? Então, agora eu vou falar para vocês do LED, monitor LED. Então, o monitor LED, ele é mais fino, né? As principais vantagens de se utilizar esses monitores LED é a economia de energia, 40% em relação ao LCD. A qualidade de cores, a maior emissão de luz, aumentando, é, aumentando significam entre a qualidade da imagem. Os monitores LED emitem uma luz mais forte em relação ao LCD. As cores parecem mais vivas e o ângulo de visão torna-se aberto. É possível ver nitidamente o monitor mesmo em ângulos abertos ou paralelos. Paralelos seriam os de lado, tá? Então, mesmo de frente e de lado,
você consegue enxergar o monitor muito bem, que se parece muito com o CRT, mas com uma vantagem, não emite radiação na tela. Interessante, né? Então, depois do CRT, não teve uma melhora tão grande, mas teve só na questão de tamanho, de espessura, de outras formas. Só que o melhor até então é o LED que nós temos mais costume com o LED, tá bom? Qualquer dúvida, vocês só me chamar depois. Agora nós iremos falar do gabinete. O gabinete é o que o professor Marco nos mostrou no início dessa aula, né? Então ele mostrou para a gente sobre o gabinete do computador conhecido como caixa, carcaça ou torre. É compartimento que contém a maioria dos componentes do computador, né? Então, dentro dele, a CPU, que ela é o componente situado dentro da caixa. Então, nós temos a placa-mãe, o HD. Então, aqui nós podemos ver um gabinete de lado, né? Só que aqui nós podemos fazer a montagem, que existem muitas pessoas que fazem isso, que juntam para montar como um computador para ser um computador gamer. Aí vai de muita escolha de memória, da placa, para que você tenha um bom resultado no gabinete para que o profissional de alguma área relativa que tenha que usar muita memória, que tenha que usar um programa acessível, que seja bom, que dê resultado, que não trave. Então, essa pessoa que monta, que faz esse gabinete, ela compra o gabinete vazio e ela vai montando da forma que ela tem vontade. Então, para que ela monte, ela tem que ter um conhecimento maior, saber como que faz, que tem que ser o procedimento para que não haja erro, certo? Então, é um processo que tem que conter muita responsabilidade de saber o que está fazendo para assim ter bom resultado no que quer, certo? Como tem pessoas também que usam os gabinetes, a montagem para que possam vender para outras pessoas também, correto? Então, o gabinete você pode montar perfeitamente da forma que você quiser, tá bom? Agora nós iremos falar sobre o mouse e o teclado, relembrando para que serve o mouse e o teclado. No computador, teclado de computador é um dispositivo que possui uma série de botões ou teclas. Então, essas teclas nós temos também atalhos. Então, o que seriam os atalhos? Os atalhos são formas mais rápidas de resolver as coisas, que como exemplo, copiar, recortar, né? Nós podemos fazer o colar, nós podemos transferir as coisas para outra janela, ou seja, nós podemos trocar de janela, no caso. Então, nós temos várias coisas no teclado que ela possibilita com que nós façamos as coisas muito mais rápido com o teclado. Então, ele facilita com que as pessoas também possam escrever, que as pessoas possam fazer outras coisas com o teclado. Então, ele é utilizado para inserir dados no computador. É um tipo de periférico de entrada utilizado pelo usuário para entrada manual no sistema de dados e comandos. Então, com o teclado, nós utilizamos uma coisa que é externa para que ele faça o comando. Então, ele vai interagir no sistema de dados, ok? Ele possui teclas representando letras,
As letras, elas ficam na parte de cima ou elas ficam na parte de lado, né? Então, nós quando usamos a tecla, os números que estão em cima, nós temos nelas os símbolos também. Símbolos como sinais, tá? Então, lá, quando nós utilizamos os números que estão em cima, para que nós utilizamos os símbolos que estão nos números, nós sempre utilizamos o SIFT, tá bom? Porque o SIFT, ele nos ajuda a colocar os símbolos e outras funções, baseado no modelo de teclado das antigas máquinas de escrever. Antes de vir o teclado, nós tínhamos uma máquina de escrever. Só que essa máquina de escrever, ela era diferente, porque não possuía impressora. Ela não possuía impressora. Então, toda vez que nós fôssemos utilizar uma máquina de escrever, ela era um pouco maior e a tecla era um pouco acima. Ela era alta. Então, para escrever nessa máquina, tinha que pressionar o dedo com um pouquinho de força para poder escrever, tá bom? Então, com o teclado, nós possuímos uma forma de escrever bem mais rápido e bem mais fácil, sem forçar muito. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são os dedos que nós devemos usar ao digitar corretamente. E para digitar corretamente, nós temos curso que facilita essa forma de digitação, tá? E nele ele explica desde o início como que deve se digitar, como deve usar o espaço, né? Como nós devemos usar as letras e os nossos dedos, que sempre devemos usar todos os dedos e o polegar para dar espaço, tá bom? O polegar é o nosso dedo que é o joia. Quando nós damos o joia, nós estamos mostrando o polegar. É com ele que nós damos o espaço no teclado, tá bom? E o mouse? O mouse é um dispositivo indicador que serve para deslocar o cursor na tela, permitindo selecionar, mover, manipular objetos graças a botões. Então, no início da aula hoje, eu mostrei para vocês sobre o mouse, que ele é uma setinha e com ele nós podemos fechar, minimizar, selecionar as coisas e sem ele nós teríamos que levar um pouco de mais tempo para fazer as coisas. Então, o mouse e o teclado, eles necessitam um do outro para que seja mais rápido. Então, quando nós clicamos no minimizar, nós também podemos fazer isso com o teclado e seu atalho. Só que se um computador não tem o mouse, nós usamos os atalhos do teclado, certo? Só que se a gente não tem o mouse, nós usamos o teclado virtual, tá bom? Falei errado. Toda vez que nós temos o mouse e não temos o teclado, nós temos o teclado virtual. Quando nós temos só o teclado e sem o mouse, nós podemos usar o atalho do teclado, tá bom? Então, para que não seja ruim para as pessoas, o essencial é que tenha os dois. Mas lógico que acontece do teclado parar de funcionar, acontece também do mouse parar de funcionar. Então, antes de disponibilizar um mouse como exemplo, nós podemos usar o teclado como atalho, que é muito interessante, porque assim, antes que aconteça uma emergência, até mesmo em uma empresa, quando uma pessoa trabalha e ela precisa daquilo, e se acontece isso, é muito bom que a pessoa saiba que tem os atalhos do teclado para isso, né?